Vamos lá. Boa noite, pessoal. Dando continuidade, dando seguimento ao nosso encontro de história antiga e medieval, a gente tem o prazer de receber o autor do livro que vai ser lançado e vamos fazer aqui um grande debate sobre o trabalho dele, sobre as perspectivas da... Então, pronto, agora. Então, pronto, agora. Sobre a obra do professor Guilherme e vamos fazer um debate sobre o conflito social, o teatro e a cidade de Atenas no período clássico, tá? Então, primeiro eu quero apresentar meu colega, meu amigo Guilherme Werbeck, da UERJ, certo? Que já é a segunda vez que está aqui, seja muito bem-vindo. Da mesma forma, nossa amiga Priscila Gontijo, Leite Gontijo, também pela segunda vez, da UFPB, seja muito bem-vinda. E, muito especialmente, eu quero saudar a presença do professor Uiran Gebara. Ele assumiu há quanto tempo? Menos de 2 meses. Menos de 2 meses na Rural. Na Rural, né? Então, o nosso evento tem a alegria de ter todos os professores de História Antiga de Pernambuco. O Irã, seja muito bem-vindo ao Estado, seja muito bem-vindo a Nazaré, espero que você volte mais vezes. Então, eu vou passar rapidamente a palavra para Guilherme, para fazer algumas apresentações, e aí depois você escolhe quem vai começar a falar primeiro, se o Irã ou se claro. Boa noite a todos. Agradeço, em primeiro lugar, a oportunidade de vir aqui novamente em Nazaré. É uma satisfação voltar aqui. Eu tenho as melhores lembranças, né? Da outra vez que eu estive falando para vocês aqui longamente. Encerramento. Foi encerramento? Foi encerramento. Foi uma honra, né, de ter participado aqui com vocês do encerramento da outra oportunidade. Dessa vez eu vim fazer esse lançamento desse livro aqui, que depois falar um pouquinho sobre ele já. E é uma satisfação enorme dividir essa mesa aqui não apenas com vocês, porque eu acho que a nossa amizade já transcende as formalidades acadêmicas, mas também com a Priscila, que é uma das representantes da minha geração na história antiga, né? E eu tive a oportunidade de, há 2 dias atrás, estar falando lá para os alunos, para os professores da Federal, na Paraíba. Foi uma satisfação, e do colega Uirana, que eu tive a oportunidade de conhecer no meu pós-doc lá em São Paulo, que hoje a gente partilha aí das conversas sobre o mundo antigo. Bom, eu fiz uma promessa para mim hoje, eu pretendo cumpri-la. Significa falar menos, né? Ou seja, eu pretendo de fato falar menos do que os meus colegas. Afinal de contas, para mim já é uma honra ter 2 pessoas aqui discutindo comigo o meu trabalho, né? Por isso mesmo, eu não vou ficar aqui dizendo o que eu acho que eu escrevi. Mas eu gostaria de falar algumas palavras sobre o processo, muito mais, que me levou a chegar a esse trabalho entre a religião e a política, Eurípides e a Guerra do Peloponeso. É a minha tese de doutorado, que eu defendi em 2013 na Universidade Federal Fluminense, quando eu fui orientado pelo saudoso professor Ciro Flammarion Cardoso. Esse trabalho ele começa, na verdade, antes, porque durante a minha dissertação de mestrado eu já trabalhava com o teatro grego antigo. As minhas fontes principais são sempre as tragédias, muito embora eu tente travar um processo de intertextualidade com outros textos, outras fontes, como, por exemplo, as comédias,
Mas em 2008 eu entro num processo de pensar, bom, o que eu vou fazer como doutorado, né? Eu tinha feito um mestrado em que eu apresentei aqui 2 anos atrás, foi um mestrado justamente, e que eu fazia uma espécie de percurso comparativo entre os 3 grandes trágicos gregos, que são Ésquilo, Sófocles e Eurípides, discutindo alguns temas que eu considerava relevantes, e no doutorado eu pretendia trabalhar apenas com Eurípides, ou seja, pegar o mais jovem, né, desses 3 grandes autores e discutir alguns temas mais focados naquilo que me interessava na época, que era o problema político na cidade de Atenas durante a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso, que começa em 431 e vai até 404 a.C., e que envolve as ligas, né, 2 ligas, cujos líderes eram a cidade de Atenas, por um lado, e a cidade de Esparta, por outro, né? Essa guerra foi vencida por Esparta, muito embora tenha sido, nesse longo percurso da guerra, Atenas tivesse a vitória nas mãos algumas vezes, mas não aceitou ser vitoriosa. É curioso isso, né? Esparta, em alguns momentos, quis ceder a vitória a Atenas, dizendo, não, nós não queremos o armistício. E aí, no final das contas, acaba sendo derrotada por Esparta. Então, é muito curioso porque esse trabalho se confunde muito com a forma com que eu penso a história e com que eu pratico fazer história. E que tem muito a ver com uma influência da escola francesa na minha formação, especialmente da forma como eu me aproprio da sociologia e da antropologia para pensar os mundos pretéritos como esse aqui. Tanto é assim que esse trabalho, inicialmente, ele seria feito na França, né? Orientado pelo professor Claude Calame, que é um professor aposentado da Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais, mas por essas mazelas que a gente conhece do Brasil, né? Hora você tem bolsa, hora você não tem nada. Aí eu tinha pedido uma bolsa de doutorado no exterior, não saiu no ano que eu tentei, e eu decidi fazer no Brasil porque eu não queria perder mais tempo naquele momento. Então eu venho com essa influência que tem muito a ver com o Ciro, de uma atenção redobrada com os aspectos teóricos que dão a base à minha sustentação, da minha interpretação, e que são da sociologia e da antropologia. Mas também eu fui muito influenciado pela minha passagem num doutorado sanduíche na Brown University, que fica no estado de Rhode Island, né, nos Estados Unidos. Quando eu estive lá, eu passei um tempo estudando no departamento de estudos clássicos. Eu fui supervisionado por uma professora muito interessante chamada Joanna Henning. E justamente por estar imerso naquele universo em que as letras clássicas e a filologia eram tão importantes, foi naquele momento que eu decidi analisar 2 tragédias apenas. Ou seja, eu fiz exatamente diferente, ao contrário do que eu fiz no mestrado. No mestrado eu peguei 15 tragédias e tentei fazer um diálogo mais profundo possível. Afinal de contas, na medida em que você aumenta as suas fontes, você diminui a sua capacidade de se aprofundar em cada uma delas, simplesmente por causa do tempo, né? Você não tem tanto tempo para analisar 15 tragédias da maneira como você tem para analisar 2. Então eu fiquei muito impressionado como os filólogos se dedicavam a analisar cada trecho, cada passagem, com vagar, com discussões e por aí vai. Eu sabia que eu jamais seria um filólogo, porque não só porque o meu conhecimento de grego antigo não é o suficiente, mas também porque a minha formação era muito dessa coisa da sociologia e da antropologia e não me permitiria analisar como eles fazem. Mas de alguma maneira eu quis fazer um trabalho muito teórico, baseado numa teoria da sociologia, que eu vou falar já, mas por outro lado me aproximando desse universo das letras clássicas e de uma análise mais focada, portanto, em 2 tragédias. E aí, bom, esse doutorado eu defendo no ano de 2013, tá?
e o ano em que o Ciro, né, faleceu 3 meses antes da minha defesa. Ciro Flammarion teve um processo de uma doença muito prolongada e que, enfim, muito complicada, e que, portanto, infelizmente, no dia da minha defesa, é bacana falar isso, né, porque a gente sai um pouco dessa formalidade da academia, mas imagina o cara que te acompanha na graduação, no mestrado, no doutorado, você deve a ele tudo. Eu acho bacana falar isso mais porque, às vezes, a gente não compreende a dimensão do empenho dessas pessoas nas nossas vidas, sabe? O empenho que um intelectual de trabalho, que um orientador tem na nossa formação é fundamental. Então, naquele momento, quando eu vi o Mário Jorge da Mota Bastos presidindo a banca, porque o Ciro não estava ali porque ele tinha morrido, era um negócio para mim avassalador, e eu queria apenas que esse trabalho fizesse justiça, não ao meu ego, à minha vaidade, mas fizesse justiça ao empenho que o Ciro teve em todo o meu processo de formação acadêmica. Posso te fazer um pedido? Pode. E pedindo licença quem foi Ciro Flammarion Cardoso? Porque não, veja, esse público... Como está sendo gravado aqui, quem está rindo assim é o Irã. Esse público que está aqui, em larga maioria, não teve acesso e não tem a percepção de quem foi este homem, né? Então, você está falando de forma tão sensível, apresente. Então, eu vou falar um pouquinho mais, então, da lista de Por isso que eu mas eu vou falar mais uns 5 minutinhos só. Eu conto no relógio 5 minutos. 5 minutinhos, enfim. Ó, o Ciro Flammarion Cardoso, Ciro Flammarion Santana Cardoso, que é o nome completo dele, ele foi um professor durante algumas décadas da Universidade Federal Fluminense, mas ele foi um dos maiores historiadores brasileiros do século XX. Além disso, né, uma das pessoas mais importantes nesse trânsito entre história da América, história antiga com ênfase em egiptologia e também em teoria da história e epistemologia da história. Bom, é um pouco difícil falar de um cara tão plural assim nas suas temáticas, mas o Ciro amava a história antiga como tema a ser estudado. Ele fez um doutorado na França na década de 60 sobre história da América, mas quando ele retorna ao Brasil, depois de dar aula na França, na Costa Rica e no México, ele retorna ao Brasil em 1979 e funda a área de História Antiga da Universidade Federal Fluminense, que foi uma das primeiras do Brasil. O Ciro é considerado um dos pais fundadores da História Antiga no Brasil, junto com algumas outras figuras importantes, como a Neide Temler, que é uma professora aposentada da UFRJ, ainda viva, sim, como a Reganush Sarian, que é uma professora do Museu de Arqueologia e Etnologia, aposentada de São Paulo, na USP. Enfim, parece que é uma espécie de tríade da história antiga de uma primeira geração e que depois se replica numa segunda geração, que vem o José Antônio Davi Trabuzzi, de Minas Gerais, o Norberto Guarinello da USP, a Beatriz Florenzano do MAI, e a história antiga vai ganhando corpo, portanto, no mundo, no horizonte do país. E o Ciro, portanto, foi uma pessoa que formou um conjunto significativo de novos historiadores na Federal Fluminense e era uma pessoa extremamente dedicada e, sobretudo, corajosa. Eu acho que a grande marca do Ciro era a coragem que ele tinha em expressar suas opiniões a despeito daquilo que viesse em contrário, de ser uma pessoa muito ética. Eu sempre vi o Ciro como uma pessoa extremamente ética e uma pessoa muito dedicada a fazer a história de uma maneira séria, comprometida com seus ideais e com as suas perspectivas marxistas, mas que, por outro lado, dava um espaço e era de uma generosidade enorme com seus orientantes que não necessariamente eram também marxistas. Então eu vejo o Ciro, é difícil de dividir um amigo do profissional, mas eu vejo o Ciro como um dos maiores historiadores do século XX. Vocês deveriam ler o Ciro Flammarion Cardoso, isso é uma recomendação que eu posso fazer, porque ele deixou marcas muito importantes na história, mas ele não era nada político. Isso significa dizer que ele não construiu
na carreira dele muitas pontes para a perenidade da memória acadêmica. A memória acadêmica está muito ligada a essa coisa política. Então o Ciro sempre foi da briga, da disputa no ambiente acadêmico. Então esse foi Ciro Flamarion Cardoso, uma pessoa extremamente estudiosa, brilhante e certamente uma pessoa que vocês deveriam ler um pouco durante a graduação de vocês, em algum momento. Bom, sim, então, consegui 5 minutos, eu acho, falar um pouco do Ciro. Então, reavaliar esse processo, para mim, tem uma certa nostalgia, né? Porque eu estava comentando isso com o Zé Maria agora há pouco, lá na sala do leitorado, que é como encontrar um cara de 5 anos atrás. Tá? E eu falei, desde que eu defendi essa tese, eu não voltei mais aos estudos do teatro grego antigo, como tema. Isso não é nenhum trauma, não. Eu estou traumatizado, porque não foi isso. Na verdade, a vida, depois que você se forma, você faz concursos e começa uma carreira profissional na universidade, você acaba sendo atraído por outras temáticas que estão vinculadas à história antiga, mas que não necessariamente é esse tema aqui. Então, de alguma maneira, foi uma forma de me visitar há 5 anos atrás, quando eu defendia, portanto, esse trabalho na Federal Fluminense. E aí eu vou apresentar o trabalho para vocês de maneira muito sucinta, porque eu quero passar a palavra aos meus colegas. O livro está dividido em 4 capítulos e em 2 partes. A primeira parte ela está dividida em 2 capítulos. O primeiro deles é um capítulo dedicado fundamentalmente às questões teórico e metodológicas. De alguma maneira, assim, as questões teórico-metodológicas que orientam a minha análise. Ou seja, a minha análise, eu não apresento a teoria e depois me desgarro dela no final para apresentar a parte empírica. De alguma maneira, eu tento o tempo todo fazer com que essa teoria ela seja um instrumento de análise. E essa teoria, ela perpassa especialmente, mas não somente, pela sociologia de Pierre Bourdieu. Eu me aproprio muito dos trabalhos em que o Bourdieu discute o problema do simbólico, porque, afinal de contas, a minha questão era o teatro. O teatro é o campo da ilusão, é o campo da metáfora, é o campo em que as coisas nem sempre são o que parecem ser, em que o discurso nem sempre é um discurso direto, como um discurso político na Assembleia, por exemplo. Mas esse mesmo Bourdieu me empresta outros conceitos pelos quais eu opero, como, por exemplo, o conceito de campo político, ou de campo, né? Porque o Bourdieu pensa a realidade distribuída em campos. Existe o campo acadêmico, científico, o campo econômico, existe o campo artístico, existe o campo político. Esses campos são como se fossem arenas de luta, onde os profissionais daquela área lutam pela produção, pela circulação, pelo consumo desses bens, que no nosso caso são bens simbólicos, é o teatro. Então a questão para mim era a questão do poder simbólico, ou seja, em que nível o teatro ele influencia as pessoas. Isso vocês podem se aproximar do discurso do teatro contemporâneo, né? Você vai assistir uma peça, em que nível a peça que você está assistindo mexe com a sua ação no mundo, mexe com aquilo que você pensa. Então isso tem um pouco a ver com a teoria da ação social e das formas pelas quais as pessoas vão se apropriando desses discursos no teatro. Como eu estava pensando no campo político, eu vou para o 2º capítulo, tentando imaginar aonde esse teatro era feito, no caso ateniense. Essa é uma questão fundamental, porque é absolutamente diferente da maneira como nós, hoje, trabalhamos o teatro. O teatro hoje é basicamente uma ação de entretenimento, que tem várias arenas possíveis, né? Desde o que nós consideramos hoje um teatro mais convencional, até mesmo a rua, ou seja lá o que for. O teatro em Atenas era um evento religioso, produzido dentro de uma grande cerimônia em homenagem ao deus Dioniso. Essa grande cerimônia se chamava Grandes Dionísias, ou Dionísias urbanas, né, que acontecia justamente na cidade de Atenas. Então,
nesse processo em que eu quero discutir as Dionísias urbanas, eu tenho que pensar essas obras trágicas inseridas nesse grande ritual religioso. E mesmo em que medida a própria tragédia não pode ser vista como um ato religioso, um ato de fala religioso. E aí eu vou me apropriando de outros autores que vão desde a antropologia da performance, como Victor Turner ou Richard Schechner, até mesmo autores que pensam a questão da relação do homem com o espaço, do homem no plano da cidade, das interferências que a cidade tem na nossa vida, e como os espaços dialogam, no fundo, com a nossa ação no mundo. E aí eu vou dialogar com Michel Foucault, com Henri Lefebvre, com Edward Sawyer, com Rush Ham, que são autores que estão desde a década, no caso do Lefebvre, na década de 50, eu acho, até mais recentemente, o Rush Ham, pensando essa relação da cidade com o homem e dos espaços, como os espaços interferem na nossa percepção do mundo. Então, eu monto todo esse aparato teórico, metodológico, para tentar mergulhar nesse ritual, nesse cotidiano desses homens e dessas mulheres e dessas produções teatrais que eram feitas durante todo esse processo, para que finalmente eu pudesse tentar avaliar, pela metáfora do teatro, em que medida estava sendo construído ou não um discurso de uma ideologia democrática. Então, o foco do meu trabalho é pensar no âmbito da política, nesse campo político ateniense em que o teatro, as tragédias, elas fazem parte de um campo, mas elas não são, estrito senso, o que o Finlay, por exemplo, pensaria como a área da política, como a área das relações e das estratégias do Estado, as decisões estatais e como aquilo permanece no tempo. Eu estou pensando no campo político ateniense, mas de uma maneira muito mais flexível, porque a apresentação de uma tragédia, o diálogo trágico, não é uma decisão de uma assembleia, não é um ato político estrito sensu da polis, não é uma decisão. A tragédia é colocar um problema em questão, é o que o Turner chama de colocar um drama social, ou seja, colocar uma questão muito importante ao escrutínio do povo, ou seja, a formas de elaboração mental do povo. Falando de maneira mais simples, o que você está pensando a partir do que aquela tragédia está dizendo para você, e de que maneira aquilo pode estar construindo uma representação, ou como Bourdieu diria, um hábitus estruturado, de tal maneira que as suas ações no mundo estão em diálogo com aqueles textos apresentados, ou está sendo mesmo influenciada por esses textos apresentados. Então, eu monto, digamos assim, esse arsenal de guerra conceitual e de percurso, e de entender não como literatura, eu queria fugir desse campo de compreensão de teatro como literatura, como gênero, que é uma construção contemporânea do teatro antigo, e tentar reinserir o teatro no seu campo de produção, que é o campo religioso das grandes Dionísias. E aí, o que eu faço? Eu pego duas tragédias, as duas tragédias de Eurípides, portanto, e trabalho os dois capítulos seguintes. Na segunda parte, no terceiro capítulo, eu trabalho com uma tragédia chamada As Suplicantes, que é uma tragédia ligada ao mito de Teseu, mas também dos Labidácidas. Para quem nunca ouviu falar, a figura mais conhecida da saga dos Labidácidas, é a figura de Édipo. Portanto, essa tragédia, ela fala muito, ela está no primeiro contexto da Guerra do Peloponeso, por volta de 421, 420 e pouco. A gente não sabe a data exata da produção dessa tragédia, isso é uma questão, a gente dificilmente sabe exatamente o ano em que foi produzido, mas está ali na primeira fase da Guerra do Peloponeso, em que Atenas ainda levava vantagem, digamos assim, e toda a discussão era de como Atenas recebe aqueles que de maneira que vem suplicar a sua ajuda. A história conta como que as mulheres
dos homens derrotados da cidade de Argos, vem suplicar a Atenas a intervenção dela num processo em que Creonte, que era rei de Tebas, não impedia que fossem enterrados os mortos da cidade de Argos. Então, é como se as mulheres de Argos viessem a Atenas e falaram: olha, por favor, intervenha, porque os nossos maridos, os nossos filhos terão seus corpos devorados pelos animais, pelas feras, e isso é uma impiedade, isso é um crime religioso, por assim dizer. Então, nesse processo todo, e nessa peça, eu acabo me interessando profundamente pelos diálogos e pelos debates em torno de qual seria o melhor sistema, o oligárquico ou o democrático, e de como Atenas, de alguma forma, na minha opinião, constrói para si uma autoimagem. Uma imagem de uma cidade piedosa, de uma cidade poderosa e de uma cidade que ajuda aqueles que têm a justiça divina do seu lado, a justiça dos deuses. E, no capítulo final, já me transpondo para um período em que Atenas sofria a fragorosa derrota na Sicília, onde ele vai ser derrotado numa batalha muito grande, e a partir daí o poder de Atenas vai caindo rapidamente, e muito próximo de ter mesmo um golpe oligárquico dentro da sua própria cidade, é que Eurípides produz uma tragédia chamada As Fenícias. Nas Fenícias, também dentro da saga dos Labidácidas, é engraçado, porque as Fenícias é produzida depois, mas do ponto de vista mitológico, o tema dela é anterior à das Suplicantes. Então, eu não falei que nas Suplicantes as mulheres estavam chorando, os mortos na guerra. Então, as Fenícias é antes desses mortos morrerem, ou seja, é antes desses homens morrerem na guerra. Então, o que acontece é que o que você está discutindo nisso aí? É a famosa passagem dos 7 contra Tebas, né? Da luta entre dois irmãos, entre Polinice e Etéocles, que lutam pelo reino de Tebas. E aí é o Polinices, que vem de Argos, com o apoio do rei de Argos. Ele tinha casado com a filha do rei, essa coisa toda, mas ele vem com o apoio do rei de Argos para destruir a sua própria cidade natal. Por outro lado, Etéocles, ele tentava defender a sua própria cidade. No entanto, Eurípides não deixa fácil a situação para a gente, porque a maneira como ele apresenta os discursos de Polinices versus Etéocles é de maneira muito liminar, é nos limites da compreensão em quem é que está certo nesse discurso assim. Por um lado, defender a sua cidade natal é uma obrigação da qual você não pode se furtar. Por outro, Etéocles fala como um tirano, defendendo a sua cidade. Polinices parece muito mais querer o diálogo, parece ser uma pessoa mais moderada, mas no fim todo mito é um mito, e ele tem que acabar, e acaba com a guerra e os dois irmãos mortos. E o que está em questão? É até que ponto nós devemos nos sacrificar pela nossa cidade. Até que ponto a ambição política ela não pode levar ao sacrifício da comunidade como um todo. Até que ponto essa ação política nossa no mundo não pode levar a desgraças, não pode levar ao orgulho, não pode levar à derrota. Então é isso que ele está discutindo, é a filotimia, né? É o amor ao poder, é o amor à honra. Então, e eu juro para vocês que inevitavelmente eu pensei muito no nosso processo político atual. E eu separei uma passagem apenas para ler para vocês, que eu acho que tem muito a ver com esse esgarçamento da política atual que nós estamos passando, e até que ponto nossa busca pela ambição, pelo poder individual não pode acabar com o nosso senso de comunidade, ou com o nosso senso de coletivo. Deixa eu só achar aqui a passagem, que eu anotei aqui em algum lugar. Eu acho que é na 271, né? Sabe para mim? 271.
E aí eu vou terminar minha fala lendo um trechinho, porque afinal de contas acaba sendo um pouco um convite a essa leitura de vocês. E a minha opinião expressa numa dessas passagens. Então eu digo o seguinte: minha própria consideração é que na luta entre Etéocles e Polinices há um elemento de complementaridade e não de contraste entre as duas personagens. Porque é muito fácil, é muito simplista você falar, não, de um lado está o herói, de outro está o bandido. Mas não é assim que funciona com Eurípides. Eurípides é muito mais sofisticado do que isso. Não quero voltar atrás ao que já reiterei por diversas vezes e dizer com isso que Polinices não tem esse sagrado vencedor do Ágon, uma discussão anterior, né? E mesmo que Etéocles não seja desmedido em suas ações, ele é desmedido. Quero dizer que ambos fazem parte de uma mesma caracterização do que Eurípides quer criticar. Para mim, Eurípides está querendo criticar ambos. Se há um Alcibíades na tragédia em questão, Alcibíades é um personagem extremamente controverso no final do século V, ele existe por meio de ambas as personagens, pois Eurípides não critica o comportamento de um indivíduo, mas de um posicionamento altamente individualista e egoísta que sustenta a luta pelo poder, a ascensão e o cursus honorum ateniense a qualquer custo. A crítica é a tirania e as formas de conduta que abandonam os nexos éticos que dão sentido ao próprio termo cidadão. Eu acho isso impressionante contemporâneo para a gente. Quer dizer, quais são os nexos éticos que dão sentido à nossa cidadania nesse mundo que nós estamos prestes a uma eleição, prestes a uma escolha tão importante? Em que medida o nosso comportamento não é individualista e egoísta demais? Até que ponto as ambições e a polarização não pode levar a gente à destruição das nossas próprias comunidades? Então, eu termino deixando um problema como Eurípides deixou para mim. Eu tentei de alguma maneira resolver isso com algumas palavras para vocês aqui. É isso, agradeço, isso é só uma apresentação. Obrigado.